Dali gurizada que acompanha o Arquivo Lobão. Hoje estou aqui nesse formato diferente para falar ainda um pouquinho sobre a estreia, mas não da parte tática, isso aí a gente já discutiu lá no nosso pós-jogo. Nosso pós-jogo está disponível no YouTube, no Facebook, para quem quiser ver, quem perdeu aí. E hoje eu vou citar um pouquinho do que eu vi da reação da torcida, né? A torcida ficou, claro, muito feliz com o resultado, gol no final, que é o que importa, o que importava era 3 pontos, mas fala-se muito do mau desempenho da equipe do Pelotas, críticas para alguns jogadores bastante fortes, e eu não concordo tanto assim, né? Então eu vou mostrar aqui baseado em que eu formei a minha opinião, vou botar meus argumentos e vou começar rapidinho para a gente não se alongar muito. A primeira coisa que mais me chamou a atenção foi o só toca pro lado. Muita gente falando só toca pro lado, só toca pro lado. Cara, eu não enxergo dessa maneira. A gente vê seguidamente, já viu o Renato Gaúcho, já viu o Kudê, já viu o Luxemburgo, até o Jorge Jesus com aquele timaço do Flamengo do ano passado, reclamar quando enfrentava adversários fechados. Isso que era adversário que ainda buscava um contra-ataque. A expulsão aos 5 minutos, ela muda completamente o que se esperava do jogo. Claro que ela é positiva para nós, né? Isso é lógico, é matemático até. Mas ela desconstrói um pouco a imagem do jogo jogado, do jogo de intensidade, do jogo de estratégia, porque eles abdicaram totalmente da estratégia. Eles embretaram 9 jogadores num espaço de 20, 30 metros e falou pro Pelotas, vem-te embora. Então é difícil de construir. Eu acho que o Pelotas podia sim ter buscado um pouquinho mais, pouco mais, não muito, de cruzamento na área pro Marcão, que é um cara muito bom nesse fundamento. Poderia ter arriscado aí sim bastante mais de chute de fora da área, porque trocar passes na frente, jogada de velocidade, isso aí ia ser muito difícil. Ia ser muito difícil porque, como já falei, 9 caras num espaço muito curto ali, dedicados única e exclusivamente a não deixar tu entrar. Tu ia precisar de um drible para quebrar essa linha de marcação ou de um passe. Não ia ser com intensidade, velocidade, movimentação. Isso aí é fundamental depois que tu consegue esse passe ou esse drible. Aí sim, aí tem que ter a movimentação, tem que ter a intensidade ali, a velocidade, mas até tu conseguiu quebrar essa linha com ou o passe ou o drible, não adianta, vai ficar correndo, tu vai cansar. E o Pelotas é um jogo muito racional. O Pelotas é um jogo pensando ali, pensando no jogo, numa maneira. Acho que poderia ter utilizado mais esses 2 recursos que eu falei, mas eu discordo dessa parte do só tocou pro lado. Tocou pro lado porque buscava uma maneira de invadir. Outra coisa foi sem uma jogada. O Pelotas não teve uma jogada. E aí vai acabar mesclando com o primeiro fator que a gente estava falando. O que é uma jogada? Uma jogada é uma triangulação, uma infiltração, uma inversão de jogo? Tá, concordo. Mas e aí? Como é que tu ia fazer isso? A gente já falou, não tinha espaço para isso. Uma jogada, ela é baseada em quê? Ela é baseada no espaço que o adversário te dá, que tu utiliza. Tu utiliza aquele espaço, aquela brecha, para fazer uma triangulação, para fazer uma infiltração. A inversão eu nem vou entrar nesse mérito, porque a inversão a gente podia estar fazendo de um lado para o outro até agora. Eles não estavam preocupados com as laterais do campo, eles estavam preocupados com o meio, com o miolo. Se a gente virasse de um lado para o outro, não ia adiantar nada. Então, a gente precisava desse espaço. Esse espaço, repito, isso vai ser uma tônica do vídeo quase o tempo inteiro. Para ter esse espaço, era necessário o drible ou o passe. Não adiantava ficar dando murro de ponta de faca, tentando correr a moda bicho, ia só cansar. Era necessária essa criação. E aí a gente sabe que a Série D, como já falei, os treinadores lá de cima, da Série A, reclamam. E olha os jogadores que ele tem para quebrar essa linha de marcação. A Série D é diferente. Principalmente nesse fator de criação. O ferrolho não é tanto. O ferrolho de Série D para o ferrolho de Série A não é tanto, não. É tu botar 9 pessoas no espacinho ali, 9 no caso com um a menos, né? E não precisa ir longe. A gente teve uma partida contra o São José de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho, já sobre o comando do Kobaquini, que a gente elogiou muito a postura do Pelotas, que estava com 2 expulsos, não era nenhum. E que o Pelotas fez a mesma coisa com o Marcílio. Se retraiu e falou, vem-te embora que nós vamos segurar. E o Pelotas fez muito bem essa defesa. O Pelotas correu pouquíssimos riscos naquela partida. Acabou tomando um gol de pênalti, como? Num cruzamento. Mas o Pelotas não correu grandes riscos. Então, e ninguém falou que o São José era ruim, que o São José não tinha uma jogada. Todo mundo focou muito mais nessa parte de como a gente se portou bem nessa adversidade. A gente tem que lembrar que do outro lado tinha o adversário, jogadores profissionais, treinadores, comissão toda profissional, e que botou uma estratégia diferente, e claro, cabe a nós furar.
Mas não é simples, não é fácil. A equipe teve brilho, a equipe lutou. E foi uma luta racional, não foi aquela luta à moda bicho. Então acho que tudo isso foi muito atípico, foi um jogo extremamente atípico. Uma outra coisa que eu vi muita gente falando, Matheus Santana improvisado. Cara, vamos botar na cabeça aí de quem não entendeu ainda, que ele não tá improvisado. O Kobachini, ele é zagueiro, e isso aí foi muito claro. Ele já jogou no Campeonato Gaúcho, na reta final, ele já jogou de zagueiro. Hoje o Matheus Santana, ele é zagueiro do Pelotas. E a maior prova disso é que a gente tinha vários zagueiros no elenco. No banco tinha o Wendel, no banco tinha o Felipe Chaves, e quem jogou foi o Matheus do lado do Gabriel. E no Gauchão já tinha jogado o Matheus também, até no jogo contra o São José lá, inclusive, foi expulso. Não por culpa dele. Eu acho que o Matheus Santana, eu sempre gostei muito do Matheus Santana. Eu acho que na zaga vai favorecer o estilo de jogo dele, principalmente aliado ao que o Kobachini pensa de futebol. O Kobachini quer a equipe trocando passes desde a saída. O Matheus Santana tem um passe de qualidade, ele sabe sair jogando, ainda mais comparado aos outros zagueiros em geral. É um cara forte fisicamente, excelente na bola aérea, defensiva e ofensiva, forte, né? Que vai ter o contato ali com o centroavante. Eu acho que o Matheus tende a crescer bastante na zaga ali. No meio campo ele sofria, porque ele sofria em algumas situações, né? Como eu falei, eu já gostava dele, principalmente na função do segundo volante. Mas de primeiro, ele estava numa zona de combate do campo e ele não é um jogador rápido e nem intenso. E o primeiro volante tem que ter essas características e às vezes ele ficava muito desprotegido ali, né, de volante. Ele tem que dar proteção e ninguém protegia ele quando ele jogava de primeiro. Então ele jogando zagueiro, ele está muito mais protegido, não vai precisar de tanta intensidade, não vai precisar de tanta velocidade, porque vai estar sempre protegido pelo volante, pelo lateral do lado dele, pelo companheiro de zaga. Então acho que tende a crescer, mas o principal é isso. Matheus Santana não foi improvisado, Matheus Santana hoje é zagueiro do Pelotas. Outro ponto que eu anotei aqui, Ramírez foi o pior jogador parado do Pelotas na partida. Parado, concordo, isso aí concordo. Ramírez errou demais, passos fáceis, concordo. Mas vamos voltar um pouquinho para falar do Ramírez. Já vi gente que o Ramírez não pode vestir a camisa do Pelotas. Calma aí, pessoal, só um pouquinho. Vamos relembrar o Ramírez do Pelotas, na estreia em Caxias, a estreia dele, no caso, né, de Kobachini. O Ramírez entrou na partida, ele mudou o meio-campo do Pelotas, que já estava bem até, mas ele deu muito mais intensidade, entrou no combate, correndo para tudo que é lado. Claro, era um jogo que as duas equipes queriam jogar. Aí tem essa troca franca, como estava tendo com o Marcílio nos 5 primeiros minutos. Estava um jogo de intensidade, tanto que teve um cartão vermelho aos 5 minutos e um pro Pelotas aos 2. Então estava um jogo disputado no meio campo, aí é jogo pro Ramírez. Ele entrou lá em Caxias muito bem mesmo, melhor em campo para mim. No jogo contra o São José, quando a gente ficou com 2 a menos, ele entrou também, muito bem de novo. E no Brapel assumiu a titularidade, fez até gol e foi melhor em campo também. E aí, então não podemos dizer, vamos olhar para o que o cara já fez, a amostragem é pequena e tudo. E essa expulsão acabou com o Ramírez. Acabou com o Ramírez, a expulsão aos 5 minutos, porque ele é jogador de combate, ele é jogador de intensidade, de movimentação, de tirar o espaço. A partir do momento que o Marcílio se retrancou, botou todo mundo lá atrás, o meio-campo ficou nosso. Eles estavam sempre livres. Ele ia combater o quê? Não tinha o que combater. Ele ia fazer interceptações, que é uma coisa que ele é muito bom. Interceptar o quê se o Marcílio não troca passe? Velocidade, intensidade mais do que velocidade também é o forte dele. Mas ia ser intenso no quê no meio-campo? Completamente deserto de adversário. Ele vai ficar correndo que nem um cachorro louco de um lado pro outro. E aí, claro, ele ficou com a bola. O forte dele não é o passe, não é a finalização. Acho que ele poderia ter saído. Acho sim, não por estar tão mal, mas por características. Já no primeiro tempo, o Pelotas não tinha nada para combater no meio-campo, não tinha disputa nenhuma. Tira o Ramírez, bota um cara de frente. Não quer mexer tanto na característica do time, prefere manter a estrutura. Troca por um da mesma posição, mas com outras características, que é o caso do Itaqui. O Itaqui também é volante, não ia alterar tanto o formato do time, mas ele não é um volante de intensidade. É um volante de ótimo passe, de ótima bola parada, que nos fez muita falta no jogo, e da finalização de fora da área. Então tu ia trocar completamente as características, mas manter um desenho tático. Acho que esse foi um erro do Kobachini ali,
podia ter tirado o Ramírez, até acabou prejudicando o jogador, né? A gente viu uma atuação bem aquém. Mas, repito, acho que pelo que foi o jogo e não por causa dele, acabou, inclusive, ironicamente, participando do gol com a quebra de linha, dando um passe. Depois de errar inúmeros passes muito mais fáceis durante a partida. Tem um comentário que eu nem vou me estender muito, né? Que é com relação a que time bem ruim, que time horroroso. Bom, gente, o time não é ruim, podem falar o que quiser, pode contestar, porque não fez isso, ou porque não fez aquilo, mas ruim não é. Os reforços chegaram, a gente conhece os reforços, eles não são incógnitos. E os que a gente não conhece tanto, que são os que acabaram a reta do final do Gauchão, apresentaram bons jogos do Campeonato Gaúcho na reta final. Então vamos deixar trabalhar. O importante era a vitória veio, não interessa como. E aí um lance que sintetiza muito bem isso tudo que eu falei é o gol. O Ramírez, que nem é o quebrador de linhas, ele acha um passe pro Marcão, muito inteligente, Marcão inteligente, conhecedor da área que ele atua ali, literalmente da área, né, que é a grande área ali. O Marcão, ele sai da área, toma a frente do zagueiro, o Ramírez percebe isso e toca no meio de 4 adversários. Quando ele toca e o Marcão, muito inteligente, recebe, aí é que acontece aquela quebra de linhas que a gente tanto falou. Porque o Marcão, ele toma a frente de um dos zagueiros e o outro vem para ajudar no combate. E o Marcão, muito inteligente, ele já domina tirando dos dois. Ele faz os dois caras quase baterem em frente e sai com a bola. Isso obriga o marcador do Mila a dar o espaço, que é o que a gente tanto busca, o que a gente tanto tinha que buscar. E aí o que acontece? Aí sim, a partir do momento que a linha foi quebrada, aí tem que ter velocidade, aí tem que ter movimentação. E aí o marcador do Mila sai, dá esse espaço e o Mila consegue fazer o facão ali, não chegou a ser um facão clássico, mas aquela movimentação por trás, e o Marcão larga para ele livre, utilizou muito bem o tal espaço que a gente necessitava. E o Mila conseguiu achar esse espaço, fazer a jogada. Acho que ele poderia até ter chegado finalizando, embora o goleiro tivesse saído, ia ser difícil. Mas ele optou pelo cruzamento, tivemos sorte ali, a bola bateu no zagueiro e entrou. É isso que interessa, 3 pontos. Vamos ter uma parada dura agora contra o Novo Horizontino, no interior de São Paulo. Mas é isso, que nem diz o letreiro de São Januário lá, quando dá confusão lá do estádio do Vasco. Torcedores, calma, vamos dar tempo. Eu vou ser o primeiro, quem me conhece sabe, eu vou ser o primeiro a vir aqui meter o pau se eu achar que o time não vai render ou vai produzir mais daqui a 4 ou 5 rodadas no máximo, se não produzir até lá, antes disso. Mas por enquanto eu acho que a atitude do Pelotas ela foi muito racional dentro do jogo. E isso é algo que pode ser benéfico para nós lá na frente também. Vamos dar tempo com o Kovačini, tem ideias muito boas de futebol. E tem 3 pontos positivos aí, ó. Renan, Marcão e Juliano. Vou falar bem rapidinho de cada um. O Renan, nas defesas, quando foi exigido, principalmente fora da área, foi muito bem nas defesas. Na liderança, no momento da expulsão, estava lá e não estava fazendo um circo, ele estava ali argumentando uma liderança que a gente precisava, além da função de goleiro. O Marcão é o que eu falei, a inteligência dele, o conhecimento dele, da onde ele está ali, do que ele tem que fazer, fora a força física, o cabeceio. Eu acho que esse cara vai ser muito importante aí na nossa trajetória. E o último ponto é o Juliano, que criou inclusive uma boa jogada, voltando à tônica do vídeo, ele consegue quebrar a linha de marcação uma hora que ele dá 2 dribles curtos e tira 2 da jogada. E aí vem um terceiro que abre espaço para o Wendel, lateral esquerdo, que na verdade é zagueiro. E aí é que a gente vê a importância, né? Porque ele conseguiu quebrar a linha, o Wendel teve espaço, ele larga para o Wendel, e aí a importância da velocidade e da intensidade logo depois que tu quebra essa linha. O Wendel ia ter uma oportunidade ótima, e aí que tem que ter a velocidade, depois que a linha foi quebrada. E ele erra o domínio, e aí erra o domínio, a bola deu uma escapada, por isso era fundamental a velocidade. Quando ele pega a bola já está todo Marcílio embretado de novo, e poderia ter sido uma ótima chance de gol, mas o Juliano, que não estava nem no banco, na época de Campeonato Gaúcho, foi titular, não saiu o jogo inteiro, participou bastante do jogo. Se ele voltar, vai ser muito... Se ele voltar a ter importância, nós vamos ter nele um jogador fundamental também, principalmente com a ausência do Sanches e do Sapé. No mais era isso, torcedores, calma, é começo, temos
muito a ver aí. E já sabem, né? Pós-jogo no Arquivo Lobão, na partida contra o Horizontino, depois, cerca de meia hora, 40 minutos depois, a gente vai dar o horário mais em breve. Acompanhem com a gente. Espero que não tenha ficado muito longo. Falem aí se vocês concordam, discordam. É a opinião de todo mundo, ninguém é dono da verdade. Só mostrei os argumentos que eu considerei para formar minha opinião. É isso aí. Depois da partida contra o Novo Horizontino, vem com a gente. Pós-jogo raiz. Muito obrigado. E vamos lá, dá-lhe o Lobo.